Agora, Elo, empreendedorismo na rede, com Douglas Martins, aqui na 316. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise. Hoje, especificamente, Vamos falar de administração do tempo. Isso, exatamente, né? Hoje é dia 14, né? Dia 14, então nós vamos estar falando sobre administração do tempo. Meu Deus, e como isso é importante, né, Dongley? E tem muita gente que aprende isso assim, às três pancadas, né? Com tantos atalhos que já existem hoje, mas o cara vai mesmo, né, fazendo ali as três pancadas. Eu queria que você falasse, que você trouxesse a introdução deste assunto, então, para nós aí, Dongley. Excelente, Albert. Esse tema é realmente fascinante. Ele tem múltiplas facetas e a gente poderia olhar ele por diversas dimensões, mas hoje eu separei para esse tempo aqui com a gente o texto de Neemias, aquele da reconstrução do templo. E eu gosto de pensar que há dois extremos, né, na palavra de Deus a respeito desse assunto da administração do tempo. Um extremo é aquele que alguém poderia dizer, mas isso aí só Deus consegue, que é a criação, né? A criação do universo, a criação da humanidade, o projeto de Deus da criação do mundo foi um projeto baseado em gestão do tempo. Está relatado lá em Gênesis e a gente tem uma experiência incrível de orientação a respeito de como a gente faz uma boa gestão do tempo num processo gigantesco, né? A gente está falando de 7 dias, eu creio na palavra de Deus de forma literal, então eu creio que o processo foi um processo criador, original e literal, de formas que o Senhor trabalhou ali, colocou tudo em ordem e no final de cada dia ele fazia um balanço e dizia isso é bom. No segundo dia isso é bom, há uma ordem cronológica nos acontecimentos, e ele conclui dizendo isso é muito bom, quando cria o homem e a mulher na sequência, a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, temos uma história, né, um evento concreto que mostra um lado que muita gente, na sua, às vezes, inocência ou na sua falta de fé, acha que isso aí é coisa só porque é Deus, né? Então, é impossível organizar meu dia, minha agenda é muito tomada. E eu vou para um outro extremo, então, trazendo o exemplo de um homem, né? Um homem temente a Deus, que entendeu o seu chamado, sua vocação, que foi desafiado por Deus a desenvolver um projeto, reconstruir os muros de Jerusalém. A gente sabe da história, né? Neemias. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo que você leia lá na sua Bíblia. O livro de Neemias é uma inspiração para qualquer empreendedor, para qualquer empresário. Você precisa dedicar tempo e meditar nesse livro. Ele tem muitos ensinamentos, a gente vai falar sobre esse livro várias vezes aqui ao longo da nossa caminhada. Mas hoje eu separei o capítulo 4, que é já numa etapa posterior à decisão de Neemias. Neemias recebe a informação dos seus familiares ali da situação em Jerusalém, ele é desafiado então a reconstruir o muro. O Senhor fala ao seu coração, ele toma ali uma providência imediata junto ao rei, recebe então o aval, recebe cartas com recursos para construir os muros. E então ele vai para Jerusalém e ao chegar lá começa a organizar o processo de construção. E ele divide a construção de uma maneira muito interessante. Ele bota famílias responsáveis pela frente ou pela região da sua casa, né? E organiza de tal maneira que alguns trabalhem de dia, outros vigiem de noite, já que Jerusalém estava cercada por inimigos. E ele sabia que a oposição apareceria em algum momento. E o que o capítulo 4 nos relata é isso, né? Então, o primeiro versículo diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Sambalate era um dos inimigos, né, que estavam ali apostos
tentando impedir o trabalho de Neemias. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos da Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas, né? Vamos lembrar que Jerusalém tinha sido dominada, tinha sido sitiada, e nesse processo a cidade foi destruída, os muros foram derrubados, já que os muros de uma cidade representavam a sua fortaleza e a sua segurança. E o que acontece na prática é que os vizinhos, né, que eram os dominadores, ali a Samaria principalmente, então começa a zombar de Neemias e do povo, dizendo: será que eles vão pegar aquelas pedras queimadas que já não valem mais nada, que já estão se dissolvendo, virando pó, e eles vão levantar um muro novo aqui? E zombaram, porque essa é uma estratégia do inimigo, de zombar de você quando você tenta organizar a sua vida e o seu tempo. Pode reparar nisso, é incrível a capacidade que o inimigo tem de destruir o seu ânimo, o seu desejo, o seu ímpeto de organização, quando você decide começar a organizar o seu tempo. E ele faz isso porque ele sabe que a organização do tempo é uma das ferramentas mais úteis na vida do empreendedor. Você pode fazer muito mais coisas, ser muito mais produtivo quando você consegue organizar o seu tempo de tal maneira que você tenha sequência na execução das tarefas, que você estabeleça processos para a execução das suas tarefas. De modo que você precisa ficar atento, e a primeira palavra de exortação aqui é: não dê ouvidos ao inimigo, aquilo que ele fala, aquilo que ele diz, porque o que ele quer é tirar a sua atenção da organização do seu tempo, da sua agenda e da sua produtividade. O tempo não volta, o tempo perdido não é recuperado. Logo, nós precisamos de um modelo de administração do tempo. A gente vai falar um pouco depois, na sequência, de ferramentas que ajudam isso, mas eu quero continuar aqui, o capítulo inteiro é muito legal, né? Ele continua aqui, então, Tobias, então um outro oponente, o amonita, que estava ao lado de Sambalate, completou: pois que construam, como quem diz assim, não vai conseguir mesmo, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Então, dois oponentes aí se levantaram, falaram mentiras, lançaram palavras de destruição sobre aquele povo, mas na sequência, olha a resposta de Neemias, né? Versículo 4 diz assim: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Neemias vai lá e, contra aquela mentira, contra aquelas palavras de desânimo, ele ora. Neemias ora. Neemias se põe na frente do seu povo, na frente de cada família, na frente de cada construtor, e repreende as iniciativas do inimigo e pede bênção sobre a vida daqueles construtores. E ele continua relatando: naquele meio tempo, ou seja, enquanto alguém zombava e tentava atrapalhar a agenda, então você que é empresário, empreendedor, enquanto aquelas coisas atravessam o seu dia, e muitas vezes a gente conhece uma expressão no Brasil, que é muito comum a gente usar nas empresas, que é
Nós somos bombeiros, né? Estamos o tempo todo apagando incêndios. E eu quero hoje desafiar você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve, enquanto gestores, administradores do seu tempo, que você não aceite mais esse título de bombeiro, que você seja de fato um planejador, alguém que organiza, que minimamente se disciplina, porque olha o que Neemias está nos ensinando aqui. No meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente, presta atenção, totalmente dedicado ao trabalho. Não há a possibilidade de nós sermos disciplinados, organizados e avançarmos nas nossas agendas quando nós não estamos totalmente dedicados ao trabalho. Essa é uma verdade absoluta, isso não é uma verdade para um ou para outro, é uma verdade para todos, e nós precisamos exercitar isso. No versículo 7, olha o que acontece. Quando Sambalat e Tobias, aqueles dois que falaram aquelas injúrias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado. Olha só, eles lançaram as injúrias, falaram, tentaram diminuir o povo e viraram as costas, como muitas vezes acontece no nosso dia. Alguém chega na nossa sala, alguém chega na nossa mesa, alguém chega no corredor, no cafezinho, e em geral é no corredor, É no corredor que surgem esses atropelos. E aí ele chega lá e fala assim: você sabe da maior? Olha o que aconteceu. E aí ele vira as costas, como se o problema agora fosse seu. Olha o que aconteceu lá com Sambalat e Tobias, que viraram as costas. Eles souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que todas as brechas estavam sendo fechadas. Ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar mais confusão. É isso que os oponentes, ou aqueles que roubam, os ladrões do tempo, eles entram na nossa vida para roubar nossa paz, roubar nossa alegria, roubar nossas agendas, mas nós precisamos avançar. Neemias passava por todo o redor do muro, acompanhando as obras, acompanhando as famílias, colocou líderes em cada região, ou seja, organizou sua equipe, organizou as tarefas, distribuiu as tarefas de tal maneira que o muro não parou, apesar da zombaria e apesar dos ataques do inimigo. E ele continua avançando, Neemias continua, ele sabe, fica sabendo que o inimigo vai fazer uma nova investida. E aí lá no versículo 9 ele diz: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Olha o que eu aprendo com esse texto. Se você tem uma agenda e você botou uma tarefa, toda terça-feira às 10 horas eu estou com o Elber Costa na Rede 316 para falar, conversar com a nossa audiência, nossa querida audiência, toda terça. Eu quero dizer para você, meu irmão, toda semana eu tenho um possível problema que poderia atrapalhar essa agenda. Mas sabe o que eu fiz? Eu bloqueei lá na minha agenda esse horário, meia hora antes e meia hora depois, para que eu não tivesse uma surpresa. Recentemente, o Elber lembra, eu tive que gravar o programa viajando, Estava na estrada e tivemos que gravar viajando. Eu pus no meu coração que, tanto quanto possível, eu vou estar em Curitiba, aqui na minha casa, onde eu posso fazer com segurança a gravação do programa. Naquele dia era uma situação excepcional, eu não tive como gerenciar aquela agenda, e as situações excepcionais acontecem na nossa vida. Às vezes a gente precisa trocar ali a forma de resolver o problema.
Mais 10 horas eu parei na estrada, em um lugar que tivesse sinal de internet, me conectei com o Elber e nós fizemos o programa. Ainda que tivemos ali alguns empecilhos pontuais, porque às vezes o sinal fraquejava, né? Mas nós fizemos. E com isso que eu quero compartilhar com você, não é sobre a minha experiência, como se eu fosse o cara mais exemplar. Não, eu estou trazendo aqui para você um exemplo prático do nosso dia a dia, de como é fácil, né? Muitas vezes a gente dá uma desculpa para aquele compromisso. Eu podia dizer, Elber, olha, infelizmente vou estar viajando, o que a gente pode fazer? Mas nós temos que organizar a nossa vida e a nossa agenda para que a gente possa cumprir aqueles compromissos e gerenciar o tempo de forma adequada. E ele continua, o texto vai avançando, há uma tentativa do inimigo de fazer uma empreitada ainda mais forte contra aquela agenda, contra a gestão daquele tempo, e o texto continua até o final lá, no versículo 22, do 21, Neemias diz assim: dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Numa mão, né, ele tinha uma pá de pedreiro, na outra uma espada para se defender. O texto continua: naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e seus ajudantes devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Olha como é que a organização do tempo fez com que eles pudessem avançar. E ele diz ainda assim: eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Para que você consiga fazer com que um projeto e a sua gestão e o tempo e a sua agenda funcionem, você precisa estar alerta. Empunhar uma espada pode ser traduzido hoje como colocar dentro de uma plataforma, de uma ferramenta, colocar as suas agendas para você não se esquecer. Talvez signifique que você precise separar um tempo intencionalmente para orar. Significa que você precisa separar um tempo intencionalmente para fazer aquela reunião com a sua equipe de trabalho, e significa que você precisa bloquear, né? A gente usa muito essa expressão, bloquear a sua agenda para que você não possa correr o risco de ser enganado pelos ladrões do tempo, pelos inimigos que atrapalham, por aqueles que passam na nossa vida ali no dia a dia, no nosso trabalho, muitas vezes incluindo coisas, empurrando coisas para dentro da nossa agenda, atrapalhando a nossa execução. Eu quero concluir essa introdução trazendo aqui um parágrafo final, uma reflexão final, que na história da reconstrução dos muros de Jerusalém, ele é um excelente referencial do que Deus quer fazer na nossa empresa. A gente muitas vezes acredita que entrar em um projeto é uma coisa simples e a gente acaba desprezando as intempéries que a gente vai encontrar, né? Não para fazer uma reflexão de como será aquela empreitada. O tempo é cruel, porque ele não volta atrás, ele também não adianta, né? Então você está vivendo aquele momento hoje, a sua agenda perdida é uma agenda perdida. Eu brinco com o pessoal da indústria que a indústria em geral só produz no tempo chamado hoje, agora. Ela não produz no tempo ontem. O que fez, fez. O que não fez, não fez, né? A gente não pode, então, desprezar essa ideia de que a gente vai encontrar intempéries. O tempo é cruel porque ele não volta atrás, como eu já disse, né? O empresário prudente se prepara, planeja e executa, gerenciando os recursos e o tempo.
A gente não pode entender uma ideia errada, né? De forma errada, de que planejar e gerir é ruim. Ao contrário, né? Planejar é ruim e gerir é algo importante e bom. Deus não pode estar fora dos nossos planos, mas você não pode também querer espiritualizar, não, o Senhor vai me dar uma direção. Nós não estamos discutindo de que o Senhor vai dar uma direção. O Senhor sempre dá uma direção, mas foi Ele mesmo que nos instruiu e nos deu o modelo de que as coisas precisam ser organizadas e planejadas. Ele é tanto o dono do tempo e dos recursos que a gente usa. Poderá, obviamente, mudar o rumo dos nossos planos, mas eu tenho certeza que você não deveria acreditar que, se Deus é o dono de tudo, o dono de todos os recursos e do tempo, que Ele vai mudar o rumo dos seus planos, assim, de forma abrupta, desrespeitando ou desperdiçando esses recursos que Ele te deu. É um pouco contraditório com a ideia de um Deus organizado. Neemias, então, conclui o muro em um tempo recorde, porque ele, de fato, não desperdiçou nada. Não desperdiçou nem tempo, nem recurso, nem planejamento e nem dependência de Deus. Esse conjunto pode nos ajudar a termos uma experiência bem-sucedida na nossa gestão do tempo. Maravilha, Dongley. São 10 horas e 36 minutinhos. Então, hoje a gente está falando aí, né, da questão da administração de tempo. Agora, Dongley, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: suponhamos que tem aí um empresário, né, ou uma empresa que tem aí um bom serviço ou um bom produto, né, mas aí começa a dar problema com os prazos, né, começa a atrasar. Isso, claro, haverá consequências, né? Porque, assim, a pessoa que está adquirindo, às vezes, não está muito querendo saber qual que é o problema que você tem ou qual o imprevisto que você teve. Ela quer também o produto que ela encomendou, o serviço, porque ela também está precisando daquilo. E aí, agora, o que esse empresário faz, meu irmão, para poder administrar isso ou evitar que isso aconteça? Apesar de que você já deu aí até algumas pinceladas em relação a isso, mas acho que seria interessante você responder mais direto. É excelente, porque essa é uma faceta da gestão do tempo que é muito interessante, né, Elber? Ela pode dizer para a gente muitas coisas. Então, vamos lá. Eu sou uma indústria pequena ou grande e eu recebo pedidos e eu tenho um prazo para entregar os meus pedidos. Quando esse prazo ele é mal planejado, ou seja, eu acredito que para fazer aquele produto eu gasto 1 hora e na prática eu gastei 2 horas, significa que eu vou conseguir fazer a metade da quantidade que eu tinha planejado fazer. Então não é incomum nós encontrarmos pessoas com problema de tempo porque fizeram um mau planejamento do tempo de produção dos seus produtos. Como é que a gente corrige esse tipo de problema? Não recebendo mais pedidos? Não. É revisando o tempo que eu vou gastar para fazer, né, aquele produto ou serviço. Vamos pegar um exemplo muito simples, como a gente costuma aqui exemplificar, né? A nossa manicure, a barraquinha de cachorro-quente, o encanador, ou seja, um pequeno profissional autônomo, profissional liberal ou um pequeno empreendedor. Bom, se para fazer um cachorro-quente eu demoro meia hora, ao invés de 15, como eu imaginava, se eu quero trabalhar 4 horas na noite, né, naquela noite, e estou dando um exemplo esdrúxulo, é óbvio que não demora 15 minutos nem meia hora, mas é só para simplificar aqui a conta. Se eu tenho 4 horas e eu queria fazer cachorro-quente em 15 minutos, eu iria fazer 16 cachorro-quentes. 4 por hora, 16. Só que na prática eu fui lá fazer e demorou meia hora. Então, eu só vou fazer 8 cachorro-quentes aquela noite. Significa que se eu cozinhei 16 salsichas, linguiça ou coisa que o valha, né? Já que temos cachorro-quente de todo tipo pelo Brasil afora, pode correr o risco de eu perder
a matéria-prima que eu separei para produzir. Então, como é que eu deveria resolver esse problema? Na sua casa, você monta lá a sua bancada e treina para fazer o cachorro-quente. Marca o tempo e você vai encontrar quanto tempo você precisa e você vai descobrir que ao invés de 15, você precisou de meia hora. Tem 2 caminhos: você treina mais e melhora e baixa de 30 para 15 o tempo de fazer, ou você trabalha mais horas. Ao invés de trabalhar das 8 à meia-noite, você vai trabalhar das 6 às 2 da manhã. Dobrou o tempo, automaticamente pode produzir mais. De modo que solucionar tempo quando o problema é estratégia produtiva passa por revisar o produto, olhar os processos. Numa indústria grande, isso tem muito mais detalhes, é muito mais complexo, mas o princípio é o mesmo, né? Eu posso ter lá uma área de PCP que planeja a minha fábrica, eu posso ter uma área de Lean Manufacturing que estuda os melhores processos e os melhores movimentos para diminuir os tempos e os desperdícios. Eu posso ter uma área de método que estuda os movimentos que eu faço para fazer aquilo ali. Eu posso comprar uma máquina mais veloz, mais automatizada, né? Então, a gente poderia ir tanto do pequeno ao grande empresário, passando por diversas situações, mas todas elas têm como cerne estudar, porque eu gasto mais tempo executando aquela tarefa. Então, quando eu estou aí nesse contexto, caminha por aí. Se eu estou num comércio, né? Estou lá numa minha loja, tem uma atendente, eu sou uma loja que vende roupas. Eu tenho uma atendente e eu preciso, então, chega lá naquela hora do almoço, né? Normalmente, se é uma loja na rua e se os nossos clientes aproveitam o horário do almoço para ir visitar, você já sabe que naquele horário vai ter um fluxo maior de pessoas. Como é que eu resolvo esse problema para eu conseguir atender todo mundo e os clientes perceberem qualidade no atendimento? Já que no meio da manhã e no meio da tarde, talvez você esteja muito mais tranquilo ou tranquila em função de menos fluxo. Então, talvez você tenha que organizar para que naquele horário você tenha 2 pessoas atendendo, né? Traga alguém para trabalhar naquela janela de tempo, contrate alguém por meio período, contrate alguém por hora, né? Que permita que você possa ter aquelas horas de trabalho. E aí nós precisamos também usar a nossa criatividade para criar alternativas para os nossos clientes fazerem eles a gestão do tempo, né? Muitas vezes a gente pensa só em nós, mas nesse exemplo do comércio, que tal você ter a sua loja virtual, a sua loja digital, e ao invés do cliente ter que ir lá na loja, naquele horário que está mais apertado, se ele pudesse simplesmente entrar ali na sua página, fazer uma compra, né? Deixar ali o pedido feito e ele passar só para retirar. Não é isso que as empresas de comida, né? Os restaurantes fizeram, seja com delivery na sua casa, ou seja, com você indo retirar na loja, né? Para todas essas coisas, o Elber, tem vários nomes que o pessoal inventou, nomes novos, nomes americanos, mas eu vou usar aqui, né, os nomes simples para facilitar a compreensão de todo mundo. Você que é nosso ouvinte, que está acostumado com nomes mais complexos, né, não fique chateado não, mas nós queremos falar para todo mundo, então eu vou usar sempre esses nomes mais simples, né? Aquele entregador que foi na sua casa ou você foi lá retirar no ponto de venda. Você acabou de criar uma solução que contribui para a gestão do tempo em um momento da sua empresa que você gera um acúmulo de pessoas e você não tem gente suficiente para atender. E essa é uma outra faceta da gestão do tempo. Muito jóia essa pergunta, eu creio que a gente poderia ficar aqui por horas. Eu não sei se você tem uma outra pergunta aí, Elber, mas são facetas incríveis da gestão e das soluções para a gestão do tempo.
Sim, o Dongley, a próxima pergunta, eu acho que ficou claro, né, o que você acabou de falar, mas a próxima pergunta é dizendo o seguinte, que é comum que questões financeiras, o empresário se sinta tentado a dizer sim para toda e qualquer demanda que chegue para ele, né, e mesmo sabendo que está atolado de demandas, né, então quando que é hora de dizer não? Porque com isso ele pode acabar queimando o filme da empresa, o nome da empresa, né? Porque o cara começa a se encher de demanda e, inclusive, aproveitando aqui, até usando um exemplo, Dongley, a gente vê muito assim, ó, em questão de pessoas que às vezes estão muito bem com uma empresa, aí o cara começa a abrir um monte de filiais e depois ele se perde, né? E aí acaba quebrando e tal. Eu queria que você falasse um pouco também sobre isso. Essa é uma outra excelente faceta do tempo, da gestão do tempo e das soluções para o tempo, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu dentro da nossa família, né? As pessoas dificilmente acreditam que você pode quebrar uma empresa ou falir uma empresa ou perder o seu negócio por excesso de demanda. Mas eu posso compartilhar aqui uma experiência, né? Muito própria, né? Uma confecção que tinha uma capacidade instalada, e aí eu volto lá no exemplo do cachorro-quente, não foram talvez prudentes, sábios na avaliação da gestão do tempo de produzir os pedidos, aceitaram mais pedidos do que eram capazes de produzir, e a empresa quebrou por demanda, ou seja, o fato de não conseguir entregar no prazo fez com que os clientes fossem cancelando os pedidos. Cancelando os pedidos, aquele produto, aquela matéria-prima comprada, o fornecedor não vai aceitar ela de volta porque você foi negligente, né, no seu processo de planejamento. Algumas matérias-primas são exclusivas para um cliente ou para um pedido. Não é incomum a gente fazer processos intermediários no processo de fabricação de um determinado item que você vai usar para atender o seu cliente. De modo que o que aconteceu especificamente, isso é um caso real do início dos anos 2000, em que os pedidos foram tantos que a capacidade de entrega foi sucumbida pelo excesso de trabalho. E o que aconteceu com essa empresa é que ela, em 6 meses, quebrou porque não conseguiu atender as demandas, e alguns clientes cancelaram pedidos importantes de grande monta. Aquelas matérias-primas, insumos, eram específicos para aquele cliente e simplesmente não tinha o que fazer, não dava para reaproveitar aquele produto para outros clientes. A empresa passou por diversos problemas, muitas dificuldades e acabou encerrando suas atividades, né? E teve que arcar com todas as consequências disso, né? Encerrar os seus processos de demissão de funcionários, ou seja, quantos transtornos surgiram por causa dessa aparente notícia boa. Recebemos muitos pedidos. Assim no comércio, por exemplo, quando você chega ali naquele período de festas, né, particularmente o comércio, ele usa os períodos de festas para repor o caixa, para fortalecer o caixa. Assim é com quem trabalha com produtos de temporada, né? Então, se você está numa região de praia, ou numa região de férias, numa região serrana, onde as pessoas vão nas temporadas e você não se organiza para isso, você pode adquirir custos que depois, quando acaba aquele período, você não tem como honrar, fazendo com que você acabe tendo prejuízos significativos e consequências ruins. Por outro lado, né, a outra moeda, né, Welber, desse assunto eu sou um cara consciente de que eu estou em uma região de temporada. Eu sei que o meu restaurante vai vender mais entre novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, tá? Esse período aí. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou procurar ajuda
do meu contador, vou procurar orientação jurídica e vou entender que aspectos da legislação eu tenho hoje a meu favor que permitem que eu, por exemplo, contrate um trabalhador temporário. E ele vai ter um prazo determinado no seu contrato. Começa em novembro, termina em março. Está combinado, é bom para todo mundo, ninguém foi surpreendido, e assim eu consigo organizar a minha agenda. Eu não vou comprar um equipamento novo só por causa da temporada, né? E fazer um investimento pesado, né? Porque eu sei que depois ele vai ficar 6, 8 meses ocioso. Então, como é que eu posso fazer isso? Existe na minha região alguém que eu possa fazer uma agenda compartilhada, que possa colaborativamente dividir comigo um equipamento, ou eu dividir com outra pessoa um equipamento, né? Então, eu tenho dito para vários microempresários que eles deveriam pensar seriamente, né, nos processos cooperativos, colaborativos, né? Tem várias dinâmicas hoje que a gente pode usar para diminuir o custo fixo dos nossos negócios e, com isso, melhorar a minha produtividade. Melhorando a minha produtividade, eu enfrento a gestão do tempo. Então, veja que a gestão do tempo, ela, por uma faceta, ela é a consequência benéfica ou maléfica da minha capacidade de dizer sim ou não, de me manter firme com a espada na mão, como nós vimos ali em Neemias. Uma outra faceta é eu me organizar produtivamente, conhecer o meu negócio, conhecer a minha capacidade de entrega, para que eu possa continuar entregando dentro daquelas capacidades. Voltando lá para Neemias, Neemias faz uma geral, organiza as pessoas, continua com a espada na mão e a pá na outra, levantando o muro. Ou seja, nós precisamos também dessa faceta de organização interna, organização dos processos. Talvez você perca muito tempo fazendo isso ou aquilo, melhore os seus processos. Eu ouvia o testemunho de um empresário cristão do ramo da gastronomia, que na família tem um restaurante que tinha capacidade para 1.200 pessoas. E a Covid veio e a crise se instalou de uma maneira incrível. Eles passaram momentos de bastante dificuldade e então buscaram ajuda em um profissional no mercado que foi lá e ajudou a eles a organizar os negócios. Em 3 meses, a empresa ganhou uma outra dinâmica, ganhou uma outra cara e passou então a se apresentar novamente no mercado com um outro tipo de modelo de negócio, com outro tipo de agenda, né? E com isso, hoje, está buscando lá, né, o seu reequilíbrio, já tem conseguido chegar, né, a ponto de equilíbrio e fazendo o seu negócio funcionar. De modo que eles foram rapidamente diligentes, buscaram ajuda porque perceberam que dentro de casa não tinham todas as competências necessárias e resolveram o problema em 90 dias, se reorganizaram e estão aí vivos. Enquanto outros empreendedores desse ramo, outros que eu conheço, outros que eu vejo pela rua, simplesmente fecharam os seus negócios. Fecharam fechados, porque perderam o timing e o planejamento do seu negócio. Outros fecharam porque fizeram uma boa gestão do tempo. Entenderam que não iam conseguir retornar, né, à sua vida normal com aquele processo que tinham e decidiram fechar. Ou seja, quando nós estamos atentos ao que está acontecendo, é muito mais fácil de a gente organizar as facetas da gestão do tempo na nossa vida empresária. É verdade, tem que ter muito cuidado, né, Dongli? Muita atenção, porque a gente acaba se distraindo mesmo às vezes com esse resultado, como você estava citando o exemplo aí, né? Teve uma
uma super demanda, teve aí um negócio bom que todo mundo se empolga e aí quando vai ver a realidade acaba arrumando um problema maior do que dá para administrar, sendo que você pode administrar antes de começar, ou seja, se organizar antes de começar. Dongley, liderar pelo exemplo também é muito importante, não é, Dongley? A gente sabe que também o líder também tem que passar para a equipe a importância da administração do tempo, Aí duas coisas que eu queria que você comentasse: como que esse líder faz isso, E também como que esse líder mostra para a equipe o que é urgente, E o que está dentro de um planejamento, Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso também. Ótimo. Essa também é uma excelente faceta da gestão do tempo, aquela história do que é urgente, o que é importante, o que é imprescindível. Mas eu quero começar dizendo que a forma de um líder dar um bom exemplo, primeiro, é ele tendo uma agenda organizada e uma boa gestão do tempo. Esse é o primeiro exemplo que ele precisa dar. Acho que o segundo exemplo, que é muito comum a gente ver, é que o líder, muitas vezes, ele pensa que por conta da cadeira que ele senta, da posição hierárquica que ele tem, ou da posição de dono, que ele pode atravessar a vida de todo mundo. E não é incomum a gente chegar nas empresas e ver um dono de empresa, um empreendedor, um empresário, ou mesmo um gestor, um CEO, um gerente, ele agindo dessa forma, Ele chama o colaborador ali para fazer alguma coisa que ele quer que faça, sem ao menos procurar se inteirar se aquele colaborador estava em uma rotina que ele poderia ou não parar para fazer. Aí alguém poderia dizer assim: mas Dongley, eu sou o dono desse negócio. É verdade. Mas eu sou o chefe. Também é verdade. E eu tenho, então, poder, autoridade para fazer isso. Também é verdade. Mas talvez você não deva fazer isso. Quando você faz isso, primeiro, você manda uma mensagem de falta de respeito. Segundo, você manda uma mensagem de que organização não é importante. Quarto, você manda uma mensagem de que a sua empresa é constituída de bombeiros e não de gestores e pessoas organizadas na sua agenda. E assim eu poderia listar 10 ou 20 razões pelas quais você não deveria fazer isso. Então, liderar pelo exemplo faz com que eu tenha também que impor a mim algumas disciplinas e alguns limites. E agora vamos olhar um outro lado também desse tema, que é a questão da classificação do que é importante, do que é urgente, do que é prioritário. Eu acho que tudo isso começa em um assunto que recentemente a gente discutiu, e discutiu bastante até. Acho que conversamos 2 vezes sobre o tema, que é o planejamento, a importância do planejamento. Bom, para quem não sabe para onde vai, qualquer vento é bom. E é a história do barco à deriva no mar, Se você não tem um motor e um leme e alguém conduzindo o barco, e ele está à deriva, ele vai ser levado para qualquer lugar. Então, uma empresa que não tem um plano, simples que seja, escrito numa folha de papel, pendurado numa parede, através de uma ferramenta, mais sofisticado ou menos sofisticado, quem não tem um plano é como um barco à deriva. E aí, num barco à deriva, normalmente o que acontece na cena é um monte de gente tentando fazer o melhor dos seus esforços para se salvar. E muitas vezes, na melhor das boas intenções e no melhor dos esforços, eu estou piorando a situação. O barco está indo mais para dentro do alto mar, o barco está balançando cada vez mais, a ponto de virar e ir a pique. Então, a gente precisa de pessoas, de comandantes, de projetos, de planos, de planejamentos que nos ajudem a ter um norte. Para onde nós vamos? Para onde nós estávamos indo mesmo? Como que eu restauro
o funcionamento do meu motor, que equipamentos eu preciso carregar no meu barco quando eu vou navegar, para não ser pego de surpresa por um problema no motor e ficar à deriva no meio do caminho. Todas essas coisas, elas existem e elas aparecem apenas quando nós paramos e planejamos. Volte lá no livro de Neemias, leia lá e você vai ver quanto de planejamento Neemias fez para garantir que o muro acontecesse. E não só acontecesse, mas acontecesse em tempo recorde, né? Era importante que ele planejasse para poder superar as dificuldades. Então, eu diria que essa é uma outra faceta, você precisa ter um plano. Como que eu classifico na minha vida, né? Como é que eu tenho usado? Várias pessoas têm desenvolvido maneiras diferentes de selecionar o que é importante, o que é urgente, né? E a gente também vai encontrar pessoas falando desse conceito de forma diferente. Então, o que importa aqui? Que você entenda a diferença de importante e urgente, não pelo nome, mas pelo que isso significa. Eu sempre digo o seguinte: o que para o seu negócio é aquilo que você tem que botar atenção por primeiro. O que para o seu negócio é o que você tem que botar atenção por primeiro. O que mantém o seu negócio é o que você não pode tirar a atenção nunca. Ou seja, planejar e organizar mantém o meu negócio. Todo dia separe um tempo para planejar e organizar e replanejar. Agora, aconteceu alguma coisa nesse momento, um acidente na fábrica, um assalto na loja, um fornecedor que não entregou um produto, um colaborador que faltou, um problema no banco. São coisas que acontecem fora da rotina que eu me organizei e me planejei, e eu preciso tratar, porque aquilo para o meu negócio. Então, a minha agenda diária deve ser composta por aquilo que está planejado e organizado, e quando algo que para o meu negócio interfere, eu preciso parar uns minutos, avaliar aquela circunstância e definir o que eu vou fazer para resolver aquele problema. Resolvido aquele problema, eu preciso tirar isso do meu radar, porque essas coisas que acontecem não deveriam ser coisas que acontecem todo dia, porque eu estou planejando, organizando e replanejando todo dia. Existe uma metodologia de gestão chamada PDCA, muito conhecida nas grandes empresas, né? Outra metodologia do mundo do serviço, do mundo digital, de gestão e organização de tarefas, né? Com equipes Scrum, com métodos ágeis, né? Como o pessoal costuma chamar, com sprints. E assim, se você gosta desses nomes mais complexos, procure, né, aí na internet. As ferramentas existem, tem muita gente que cada vez mais desenvolvem ferramentas de gestão, e existem também aplicativos, softwares, né, que podem facilitar a sua vida. Eu não vou aqui fazer propaganda para um ou para outro, mas eu creio, Elber, que existem ferramentas para todo o tamanho de empresa. A gente costuma chamar de ERP, são ferramentas de gestão que ajudam de forma incrível a organizar tarefas e tempo. Existem as ferramentas da Microsoft, do Google, de tantos outros aplicativos no seu smartphone, seja ele de qual plataforma for, iOS ou Android. Você tem centenas de aplicativos hoje que te ajudam a organizar o seu tempo. Eu, há muitos anos atrás, tive que aprender isso por força da minha vida profissional, né? E eu comecei a usar ferramentas como o Outlook, o Gmail, os Google Drive, né? As ferramentas aí das plataformas, as agendas, como forma de me ajustar na gestão do tempo,
né, para que eu pudesse cumprir cada uma das tarefas. Outra coisa que eu tenho feito nas minhas agendas, eu ponho cores, né? Quando eu abro aqui a minha agenda, eu bato o olho e eu sei que aquela cor significa alguma coisa. Por exemplo, uma cor que significa inegociável, não posso mudar. Uma cor que significa tem flexibilidade, isso pode mudar na minha agenda. Ou uma cor que representa um cliente importante, ou uma cor que represente uma agenda que eu preciso me preparar com antecedência. E assim a gente pode ir usando essas ferramentas, né, das mais diversas, para nos ajudar e colaborar com as nossas decisões que fazem com que o nosso tempo seja organizado. O que eu quero falar para ir concluindo essa fala, essa resposta, é que nós precisamos lutar todos os dias para sair da posição de bombeiro apagador de incêndios. Para essa função, na vida real, nós já temos uma corporação incrível, que é o Corpo de Bombeiros. No mundo empresarial, esse não é o nosso papel. O seu papel como empreendedor, né, como empresário, é organizar a sua vida, sua agenda, seu tempo, impedindo que os ladrões do tempo, ladrões de agenda, atravessem a sua vida, como Senaqueribe, Sambalate quiseram ali, né? Sambalate e Tobias quiseram fazer ali com Neemias. Então, a minha convocação para você é: se há uma desordem financeira, peça ajuda, organize suas finanças. Eu tenho certeza que aí próximo de você há uma pessoa de confiança com quem você pode sentar e conversar sobre isso. Se não houver uma pessoa, existem instituições, né, aquelas tão conhecidas da nossa população, SEBRAE, SENAI, SESC, todas essas organizações que podem colaborar com você de forma mais intensa ou menos intensa. Não deixe de fazer isso. Se uma questão industrial, de produção, comercial, procure alguém que possa te ajudar, né? Numa conversa, muitas coisas podem ser alinhadas e você precisa urgentemente, assim como Neemias fez, tomar uma decisão de, numa mão, ter uma espada, na outra mão, ter a sua ferramenta de trabalho, para que você seja ajudado e não seja consumido pelo tempo numa vida de bombeiro, já que você é empresário, você não é, né, um policial ou um membro da força militar do Corpo de Bombeiros. Muito bem, então tá aí. Dongley, e assim então, né, você deu exemplo aí, você respondeu e dando exemplo como facetas dentro da administração, onde o empreendedor, o empresário tem que estar atento, né? E como você sabe, você que nos ouve aqui na Rede 316, nós temos o Dongley, ele é podemos chamar o diretor, né, do movimento Elo, e se você quiser conhecer um pouco mais, né, sobre o movimento Elo, sobre inclusive essas dicas, como ele já tem falado aqui, lá inclusive tem até livros gratuitamente para você baixar em PDF, para você estar tendo aí várias oportunidades e muitas outras informações dentro do site, né, Dongley? É isso aí. Eu convido você a se juntar no Movimento Elo, continuar aqui nos acompanhando na Rede 316, mas também se juntar ali, faz sua inscrição na nossa comunidade. É uma comunidade de conteúdo, a gente sempre está trazendo aqui conteúdos gratuitos, posts que colegas nossos e você que nos ouve poderá colocar ali para abençoar a vida de outros empreendedores, além desses livros que você também pode baixar, tem ferramentas, algumas orientações, tem informações sobre outros movimentos com profissionais e empresários que acontecem pelo Brasil afora. Quando temos ali cursos também que são anunciados, então acompanhe o Movimento Elo e você vai estar por dentro do que está acontecendo no mundo dos empreendedores cristãos no Brasil.
Então tá aí, uma oportunidade para abençoar a tua vida, assim como tivemos hoje aí esse bate-papo, né? E o Dongley trazendo pra gente algumas dicas de como você administrar o teu tempo, de como sair aí de repente de muitos imprevistos que é muito comum acontecer dentro das empresas, né? Tem mais alguma coisa, Dongley? Você gostaria de acrescentar? Não, sempre deixando aqui o spoiler do próximo encontro, né? Na próxima semana vamos falar sobre a importância, né, de orientar e administrar as pessoas que estão no nosso time. E de certa forma, isso vai também em conjunto com aquilo que a gente falou hoje, né, da gestão do tempo e como eu ajudo minha equipe nisso. Então, esperamos você aí na próxima semana e vamos conversar um pouco sobre isso, né, como nós podemos orientar e administrar nossas equipes de tal maneira que a gente encontre a melhor performance possível. Maravilha. Então, semana que vem, a importância de orientar e administrar aí as equipes para que elas possam ter sucesso junto com o empresário, claro. Dongley, obrigado, querido, mais uma vez aí por esse bate-papo, muito bom ter você mais uma vez, obrigado por disponibilizar, sabemos que o teu tempo é bem corrido também, e por disponibilizar esse momento aí, estar aqui junto com a gente, né, abençoando muita gente que está aqui participando da nossa programação. Valeu. E até terça-feira, permitindo Deus. Amém, amém. Esse é o meu privilégio, servir ao Senhor, servindo a nação brasileira e os empreendedores. Estamos juntos. Vamos até a semana que vem, uma semana abençoada para todo mundo. Valeu, obrigado, Dongley. Fica com Deus e até terça, então. E é isso. E assim, então, concluímos o nosso Movimento Elo de hoje, que volta na próxima terça. Esse programa fica gravado, você vai poder achar lá no nosso site rede316.com.br, tá bom? Então, www.rede316.com.br. Você pode também ouvir mais uma vez aí, de repente teve alguma coisa que foi abordada que você gostaria de ouvir de novo, então você faz isso. Lá no nosso site você pode baixar, inclusive, você pode ouvir aí mais uma vez aí, então, esse bate-papo que foi de hoje, muito bom, com Dongley Martins. Elo, empreendedorismo na rede, com Dongley Martins. Baixe agora os podcasts em nossa plataforma rede316.com.br. Dicas de como superar os desafios de empreender em tempos de crise.